Então vamos lá. Não tem como eu chegar aqui e contar a história da loja sem contar um pouquinho sobre mim, sobre quem é a Luísa, como tudo começou, qual foi os sonhos dela, qual foi os pensamentos e contar um pouquinho desde o início, tá? Então vamos lá, voltar ao passado. E quem é a Luísa? Luísa é uma menina de um, de um coração enorme, uma pessoa muito família, muito amorosa. Então eu vou voltar um pouco de quando eu era pequena, tá? Eu sou uma pessoa que morei na roça, sou da roça, minhas origens, meus pais, e estudei em escolas lá na roça, escolas longe da minha casa. Isso me recorda muito. Então, o tempo passou, meu pai teve um acidente num dia de trabalho, e aí tudo mudou na nossa família. A gente veio da roça e viemos morar na cidade. E aí foi um tempo muito difícil. Minha mãe tinha eu e mais outra. Na época, acho que eu tinha uns 9 anos, minha irmã tinha uns 4 por aí. Então, minha mãe teve que lidar com aquilo e cuidar da minha irmã, cuidar de mim, meu pai com a perna quebrada. E aí, a gente passou a morar na cidade. Comecei a estudar em outra escola, conheci novos amiguinhos. E aí, o tempo passou. Meu pai se recuperou e fomos morar em Euclides da Cunha. Morando lá alguns anos, sempre vinha passar minhas férias aqui na minha cidade, que é Sincero Dantas, para brincar com minhas primas e ir para a roça ver os meus avós, quais eu gostava muito. Então, quando eu comecei a realmente a gostar de trabalhar, de ter o meu primeiro dinheiro, foi quando, na época da castanha, o meu avô ia pegar as castanhas e eu ia com ele. Pegava lá minhas coisas e ia pegar castanha. E aí, quando a gente vinha pra rua, vendia, isso nas minhas férias, a gente vendia as castanhas e eu comprava roupas, material escolar, isso com uns 12, 11, 12 anos. Então eu sempre comecei desde novinha a querer trabalhar e ter o que era meu. E aí, o tempo passou, minhas férias acabou e eu começava a estudar novamente, mas assim, nunca me faltou nada. Meus pais, apesar de ser humilde, né, sempre me deu tudo o que eles podiam na época. Não era muito, mas era o que eles podiam. E eu nunca fui criada assim com a menina que tem tudo, né, mas era muito feliz. E o tempo foi passando e eu fui estudando à noite e tal. E um certo dia perguntei à minha amiga se tinha algum emprego na loja que a irmã dela trabalhava, que era uma loja de roupa. E aí deu certo e apareceu uma vaga lá. Eu comecei a trabalhar com essa minha amiga. Trabalhei por um bom tempo, isso eu era bem novinha, acho que tinha uns 15 anos, 14 para 15. E aí trabalhei um bom tempo com ela. Ela saiu, depois eu fiquei já abrindo a loja, fechando. Então foi aí quando eu peguei gosto de trabalhar com roupa, com moda, e atender o público, conhecer as pessoas, sempre com muito carinho, sempre muito cuidadosa, né, de entender o outro, acolher. Então, desde pequena eu sempre fui assim. E aí, o tempo passou, saí dessa loja, fui trabalhar em outra, que foi porque os donos foram embora, separaram e tal. E aí comecei a trabalhar com outras lojas de outros segmentos, de moda também, só que era com produtos mais arrumados, produtos melhores, em alfaiataria, essas peças assim. Comecei a pegar mais gosto. E foi aí que eu comecei a me identificar mais ainda com o mundo da moda, que foi o meu primeiro emprego. Quer dizer, o meu primeiro foi com a loja da minha tia de imóveis, tá? Eu trabalhava pela manhã, estudava à tarde. Foi o meu primeiro, loja de imóveis. Era só como se fosse um aprendiz, né? A minha tia me ajudando.
E aí passei a trabalhar em outra loja, e aí foi algumas outras lojas, não foram muitas, foram poucas. Eu fiquei muito tempo em uma loja que eu trabalhava. E aí comecei a pesquisar sobre moda, a fazer alguns cursos online sobre vitrinismo, sobre como organizar loja. E aí o tempo foi passando e eu fui me identificando mais e mais, cada vez mais. E conhecendo pessoas, atendendo. E aí, Luísa, nessa época, com 17 anos, engravidei, tive meu filho com 18. Mas quando retornei, sempre fui de trabalhar. Sempre trabalhando muito, me dedicando. Meu filho cresceu. Diferente de mim, que estudei em várias escolas, ele só estudou em duas escolas, graças a Deus, porque como quando eu era pequena, meus pais se mudavam e aí eu tinha que mudar também de escola. E isso me prejudicou um pouco, né? Porque o tempo foi passando e eu tinha que estar em outra escola, conhecendo outras pessoas. E é isso, gente. Foi bem desafiador essa época. Mas, e aí trabalhei em outras lojas, que a loja fechou tal, problemas das outras pessoas. E aí eu decidi que quando eu saísse da loja que eu trabalhasse, eu ia começar com algo. Não sabia o que era ainda,